Você já se perguntou se Deus realmente existe? Como seria possível conhecer quem Ele é? A gente já conversou aqui sobre a existência de Deus, já refletimos sobre a lógica de haver um só Deus e por que o cristianismo revela essa verdade de forma única. Mas agora vem uma pergunta ainda mais profunda. Se esse Deus é real, quem Ele é de verdade? O que Ele gosta, como Ele pensa e como a gente pode saber disso? Hoje a gente vai seguir um caminho diferente, simples, mas profundo, porque talvez a melhor forma de conhecer o Criador seja olhando com mais atenção para a criação. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Senhor, onde a fé não foge das perguntas difíceis. Agora imagina comigo, quando você vê um iPhone, você pensa em quê? Na Apple, claro, no design elegante, no sistema fechado, no jeito minimalista. Quando você pensa em um Samsung, logo percebe, aqui é outro criador. Interface diferente, funções distintas, até o jeito de atualizar é outro. Tudo isso mostra uma coisa: todo produto carrega a assinatura de um criador. Mesmo sem ver quem fez, dá para perceber por trás das características daquele produto quem foi que criou ele. E se a gente aplicasse essa lógica à criação que nos cerca todos os dias, será que o mundo natural também carrega pistas sobre quem o fez? Será que o DNA da vida, a beleza das cores, as leis que sustentam o universo dizem algo sobre o autor que criou tudo isso? Fica comigo, porque nesse vídeo a gente vai descobrir o que a criação revela sobre o coração do Criador. E pode ser que no fim desse vídeo você nunca mais consiga olhar para o mundo com os mesmos olhos. E um aviso rápido, pode ser que meus vídeos não apareçam mais para você. Então clica aqui no botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E já envia para alguém que precisa fortalecer sua fé e seu espírito. Aperta o cinto, porque hoje a criação vai falar e o Criador vai se revelar. Vamos então ao primeiro tópico. Olha ao seu redor por um instante. Repara nas cores, nos sons, nas formas, na imensidão do céu e no detalhe de cada folha. Você já parou para pensar que nada disso precisava ser assim? Deus poderia ter criado um mundo em preto e branco, sem borboletas, sem cheiro de chuva, sem canto de passarinho, mas Ele não fez isso. Ele criou um mundo bonito, colorido, rico em detalhes, cheio de vida, e isso nos diz muita coisa. A primeira delas é: Deus ama a beleza e não economiza na hora de criar. Você já viu o fundo do mar? O pôr do sol em um lugar alto? São cenas que ninguém precisava ver, mas que existem como um presente escondido. Isso te parece obra do acaso? Ou de um artista? Deus poderia ter feito uma única flor, mas criou milhares, com cores, cheiros e formas diferentes. Por quê? Porque Ele é generoso e tem prazer em dar mais do que o básico. Talvez isso diga algo sobre como Ele também quer te tratar, não com o mínimo, mas com transbordo. E o próximo tópico, a gente fala sobre Deus ama a diversidade, não só entre plantas e animais, mas também entre pessoas. Você já reparou como ninguém tem a mesma digital, nem a mesma íris, nem a mesma história? Isso revela algo profundo. Deus ama a individualidade. Você não é só mais um, você foi pensado, planejado, assinado à mão. E isso confronta uma mentira que muita gente acredita. A vida é aleatória, você é só resultado do acaso. Mas a criação grita o contrário. Cada detalhe do universo aponta para a intenção. E se há intenção, há um autor. Agora me diz, qual detalhe da criação mais te faz sentir que há um Criador? Comenta aqui embaixo, quero saber o que mais te impressiona na natureza ou no corpo humano. E vamos para o próximo tópico, que seria: Deus valoriza a ordem. O universo funciona com precisão. A Terra gira com exatidão. As leis da física, da química e da biologia se equilibram. Nada colapsa por acaso. Isso revela um Deus confiável, inteligente, organizado e mais. Um Deus que se importa com estabilidade, com estrutura, com base sólida. Agora pensa comigo, se Ele fez tudo isso com tanta ordem, será que Ele quer que a tua vida seja um caos? Ou será que Ele também tem um plano para você? Agora olha só isso. Na natureza, nada vive sozinho. Abelhas precisam das flores. As flores dependem das abelhas. Os animais se alimentam das plantas e ajudam a espalhar sementes. Tudo está conectado. Deus valoriza a interdependência, ou seja, Ele ama a colaboração.
Na criação não existe individualismo absoluto, existe parceria, existe sistema, existe corpo. E isso já te lembra alguma coisa? Lembra o que a Bíblia diz sobre o corpo de Cristo? Cada parte tem sua função, ninguém é desnecessário, todos se complementam. Se a natureza nos ensina isso, imagina o quanto Deus deseja que a gente aprenda a viver em comunhão. Não fomos feitos para viver isolados, fomos feitos para pertencer, para nos cuidar mutuamente. Seguimos então para o próximo tópico, que é Deus ama a liberdade. Esse é um ponto que pode te surpreender, porque mesmo tendo poder para controlar tudo, Deus decide criar seres com livre-arbítrio. Você já percebeu que pode escolher, pode fazer o bem ou não, pode amar ou rejeitar, pode buscar a verdade ou ignorá-la. E Deus respeita isso. Ele não força, ele convida. Isso revela algo grandioso sobre Deus, que Deus quer amor verdadeiro, não um amor imposto, automático, sem escolha. O amor exige liberdade. Você já pensou nisso? Que o fato de você poder dizer não a Deus é justamente o que torna o teu sim tão poderoso. Então agora vamos para o próximo tópico, onde é Deus é paciente. Uma semente não vira uma árvore em um dia. Uma criança leva meses para nascer. O amadurecimento leva tempo. Isso mostra que Deus trabalha com processos. E não precisava ser assim a natureza. Poderia simplesmente, num passo de mágica, num estalar de dedos, você plantar a semente e ela simplesmente aparecer na sua frente. Mas não foi dessa forma que Deus quis que acontecesse. Isso mostra que Deus trabalha com processos. Ele não é apressado, não exige perfeição de imediato, mas valoriza o crescimento. Talvez você esteja vivendo uma fase lenta, um tempo de espera, e acha que Deus se esqueceu, mas não. Pode ser que Ele só esteja respeitando o ritmo de sua raiz. Próximo tópico, então, temos Deus valoriza a justiça. Sabia que em todas as culturas as pessoas sabem que matar é errado, roubar é errado, trair é errado? Isso não é aprendido, é sentido. É como se a consciência humana tivesse uma lei escrita por dentro. De onde vem isso? Se não há Criador, como explicar um padrão moral universal? Isso aponta para um Deus ético, um Deus justo, que não tolera o mal, mas também não é indiferente ao sofrimento. Ele vê, ele pesa, ele julga, mas também perdoa quando há arrependimento. E aqui vai uma pergunta que toca fundo. Você já sentiu essa voz dentro de você? Te dizendo o que é certo e o que é errado? Você acha que isso vem de onde? Comenta aqui embaixo. Você acredita que a consciência é uma das maiores pistas de que Deus existe? Até aqui a gente viu que Deus ama a beleza, a ordem, a justiça e a liberdade. Mas tem algo mais íntimo que a criação revela, que é o seguinte: Deus é um contador de histórias. Você já percebeu que tudo na vida acontece em ciclos? Começo, meio e fim, nascimento, crescimento, amadurecimento. As histórias que mais nos tocam são aquelas com dor, superação, redenção. E por que será que isso mexe tanto com a gente? Porque fomos criados por um Deus que escreve histórias, e mais, que quer escrever a sua história, com redenção, propósito e final feliz. Você já se perguntou qual capítulo da sua vida Deus está escrevendo agora? E no próximo tópico a gente vai pensar sobre Deus ama a música. Você já ouviu o canto de um pássaro ao amanhecer? Ou o som de água correndo num riacho? Ou o ritmo do vento nas árvores? Tudo isso tem harmonia, tem compasso, tem melodia. Deus criou o som, criou o ouvido, criou a emoção que a música desperta. Isso revela a sensibilidade de Deus, a expressão, a beleza interior. Você já percebeu que até o silêncio da natureza tem um som diferente? Uma paz que fala mesmo sem palavras. Agora segura essa imagem. O universo tem bilhões de galáxias. Cada galáxia com bilhões de estrelas. Escalas tão grandes que a mente da gente nem alcança. Mas mesmo nesse tamanho todo, você existe. Eu existo, com nome, rosto e história. E aí a gente vem para o próximo tópico, que é Deus ama a grandeza, mas também se importa com um detalhe. Pensa comigo, cada floco de neve tem um desenho único. Cada célula do seu corpo tem bilhões de dados no DNA. E cada ser humano tem uma digital exclusiva. Isso não é acaso, é assinatura. Como um artista que assina cada obra à mão. Isso mostra um criador que conhece você não por número, mas por nome. E isso nos leva ao próximo tópico. Deus ama a complexidade. O cérebro humano é mais poderoso do que qualquer computador. O átomo mais complexo que um relógio suíço e mesmo assim tudo funciona, com ordem, lógica e harmonia. A criação é um enigma com propósito, não é uma confusão, é um projeto. E se tudo isso foi pensado,
com tanto cuidado, por que você acha que a sua vida seria diferente? Por que Deus se importaria com os detalhes do universo, mas não com os detalhes do seu coração? Isso nos leva ao próximo tópico. Deus ama a renovação. A árvore perde as folhas e floresce de novo. O sol se põe e nasce outra vez. As estações mudam e sempre voltam. Tudo na criação tem um recomeço. Você já percebeu isso? Será que não é Deus tentando te lembrar que sempre é possível começar de novo? Não importa o que aconteceu, sempre há graça para começar. Isso nos leva ao próximo tópico. Deus deixa pistas. O desejo por eternidade, a sede por algo maior, a consciência que te incomoda quando algo está errado. Tudo isso aponta para alguém além da matéria. Como um pai brincando de esconde-esconde com um filho. Deus se deixa encontrar, mas ele quer ser buscado, quer ser descoberto, quer ser desejado. E talvez, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque ele já está te chamando. Fala, Senhor, será que é comigo? O que podemos concluir então? Você percebeu? A criação não é neutra. Ela fala, ela canta, ela sussurra. E às vezes, ela até grita. Cada detalhe ao seu redor está dizendo que você não está aqui por acaso. Está dizendo que você foi pensado, criado, amado. A criação revela um Criador. E se a gente pensar em outros detalhes da criação, a gente vai chegar em outros pontos que apontam para Deus. E esse Deus ama o belo, o justo, o íntimo e o grandioso. Um Criador que se importa com a ordem, mas também com o seu caos. Que assina galáxias, mas também enxuga lágrimas. A pergunta agora é, você consegue ver? Ou será que a pressa, a dor e a rotina têm cegado você? Talvez hoje seja o momento de parar, respirar e dizer, fala, Senhor, me mostra quem tu és. Porque quando a gente olha com fé, a criação deixa de ser paisagem e vira mensagem. Agora me responde nos comentários. Qual parte da criação mais revela Deus para você? A beleza, a ordem, a liberdade, a renovação? Eu quero ler a tua resposta. Ou você consegue pensar em algum outro ponto que nós não citamos aqui nesse vídeo. Eu quero ler a sua resposta, porque pode ser que o teu comentário seja exatamente o que alguém precisa para despertar. E se essa mensagem tocou seu coração, não deixe ela se perder no tempo. Clica agora no botão de se inscrever no canal. Então ativa o sininho e garanta que vai continuar com a gente nessa jornada de fé e de verdade. Se quiser continuar refletindo, tem um vídeo aqui do lado sobre a existência de Deus. E um outro sobre por que só um Deus pode ser o verdadeiro. Assiste e compartilhe com quem tem essa dúvida. Porque cada resposta abre uma nova pergunta. E aqui no Fala Senhor, a gente caminha junto. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.